Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. Arquiteto, professor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e da Ano Zero Bienal de Arte Contemporânea, que está neste momento a decorrer aqui e que é mais do que um conjunto de exposições ou momentos artísticos. Pensa-se a cidade e proporcionam-se oportunidades que podem, inclusive, moldar o seu futuro. Carlos Antunes, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um desses momentos foi a recente visita de Noel Kingsbury aqui aos Jardins do Mosteiro de Santa Clara a Nova, onde estamos agora. Ele que é um dos mais aclamados planting designers e editores de livros de botânicos a nível global, participou, por exemplo, no belíssimo projeto Highline em Nova York. Gostava de saber como é que correu essa experiência, o porquê dessa visita e também se é verdade que pensa que um jardim botânico informal aqui no mosteiro que seria uma ideia interessante para Coimbra. Olá, boa tarde. Sim, eu conheci o Noel por uma coincidência extraordinária, numa reunião. Sou arquiteto de profissão, como sabes, e numa reunião com uma cliente falam-me de um tal Noel Kingsbury, que é uma figura que eu sigo há muitos anos, do qual tenho os livros, e que pensava que era tão distante como a Lua. Afinal, o Noel vive aqui bem perto, vive em Oliveira do Hospital, e eu, como sou muito atrevido, a primeira coisa que fiz foi pedir o contacto do Noel, telefonar ao Noel, que imediatamente me convidou para almoçar, e depois eu o convidei para almoçar, e enfim, começámos o início de uma amizade. E eu achei que, sendo este lugar um lugar que ocupa uma parte substancial dos meus dias e dos meus pensamentos, que o Noel podia ser uma boa ajuda para esta reflexão. A partir de uma ideia que para mim é muito clara. Esta cerca, que é uma das mais notáveis cercas monásticas que existem em Portugal, das quais há um conjunto de espaços de facto muito notáveis, tem funcionado como um sistema tampão da relação entre Santa Clara e o resto da cidade. Sendo um lugar extraordinário, eu acho que ele simultaneamente foi um lugar que criou alguma dificuldade de relação urbana entre os dois, entre a margem direita e a margem esquerda. E a circunstância dele hoje estar disponível, eu acho que é uma imensa oportunidade. E eu gosto de imaginar este espaço quase como uma cidadela islâmica que pode ser penetrado, pode ser perfurado e pode criar relações de urbanidade entre a parte de lá e a parte de cá de Santa Clara, estabelecendo nexos evidentes com o rio, estabelecendo nexos evidentes com o lado de lá da cidade. Para somar a isto, há uma coisa que para mim é muito evidente, começámos a pensar nisto desde a edição passada, na verdade desde sempre, mas desde a edição passada de maneira muito explícita pelo Agnaldo Farias, que foi o curador da última edição, que pensou este lugar como um lugar que espelha o lado de lá. Isto é, nós temos uma acrópole para o conhecimento, que é a Universidade de Coimbra, dominantemente masculina, e deste lado ele imaginou uma acrópole que tem ainda os ecos da presença feminina das monjas que aqui viveram, nesta relação de flerte entre uma e outra. Uma ideia bonita, é uma ideia poética. muito bonita. E com isto recentra o rio como de facto o eixo da cidade. Como se o eixo da cidade nos pudesse espelhar duas acrópoles que dialogam entre si, e esta já não para a presença das religiosas, mas para a presença da arte que aqui temos vindo a inscrever desde há 3 edições, desde 2017, que eu acho que é uma ideia muito poderosa. Poder imaginar que, de facto, há uma acrópole para o conhecimento científico, há uma acrópole para o conhecimento artístico, elas entreolham-se e recentram o rio, e a ideia dele ter feito uma bienal chamada A Terceira Margem, a partir do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, é uma ideia que nos pareceu muito bonita. Ora, mas não é possível pensar este edifício monumental, sem a sua cerca e sem a sua imensa muralha. E da mesma forma que se espelham 2 edifícios, porquê é que não se espelham também 2 jardins botânicos? E a ideia é tão simples quanto isto. Eu gosto de imaginar que esta cidade tem 2 acrópoles que se entreolham, que tratam de coisas similares, mas de perspectivas diferentes,
e tem também 2 jardins que tratam de coisas similares, mas também, naturalmente, com perspectivas diferentes. E o Noel pareceu-me ser a pessoa certa para ajudar a pensar esta ideia, que é apenas uma utopia, que vale o que vale. Mas, enfim, às vezes estas coisas começam com ideias. E o Noel disse uma coisa absolutamente extraordinária. De facto, o Noel é uma figura extraordinária, do ponto de vista internacional, de reflexão acerca destes assuntos. E eu convidei para vir cá, e ele estava absolutamente extasiado no primeiro dia. Veio em plena floração das plantas silvestres, e ele dá isto usando os bons exemplos daquilo que se chamam os brownfield sites, que são, na verdade, espaços que se descobriram após a Segunda Guerra Mundial. Com os bombardeamentos massivos de algumas cidades, grande parte delas ficaram destruídas. E esses lugares devolutos, limpos os escombros, começaram a ser ocupados por vegetação espontânea. Os tais brownfield sites. E com a presença da vegetação espontânea, vieram os insetos que vivem e polinizam essa vegetação espontânea. E com a presença destes insetos, vieram os pássaros. E isto, do ponto de vista da biodiversidade, é uma coisa extraordinária e que tem um potencial incrível de regeneração da biodiversidade. E são espaços normalmente pouco considerados. Normalmente olhamos para estes espaços assim, vemos apenas na perspectiva do perigo para os incêndios, dos espaços devolutos que podem ser usados, enfim, não aqui, mas enfim, espaços em torno das cidades para a criação de indústria, e nunca os consideramos em si mesmo como espaços com enorme potencial, do ponto de vista da biodiversidade, mas também do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista, se quisermos, da sua própria beleza, do ponto de vista ornamental. E foi isso que eu achei graça, e foi esse desafio que lancei ao Noel. E se pensássemos nesta utopia, nesta possibilidade de imaginar aqui um jardim botânico, mas que é feito não como os jardins botânicos. Sabe, curiosamente, eu não sabia, mas os jardins botânicos, como nós conhecemos, do ponto de vista da biodiversidade, são muito frágeis. Ao contrário do que nós pensamos. Sim. Porque tem um número de espécies muito controlada. Pois, é isso. Portanto, eles não são lugares propriamente da biodiversidade. Eles são quase museus que conservam. São quase arcas de Noé, não é? Que salvaguardam o mínimo que é possível salvaguardar para que estas espécies possam continuar. Mas, se calhar, até a convivência entre espécies tem de ser controlada. E tem de ser, com certeza, com certeza. Portanto, é quase um laboratório. O jardim botânico é um laboratório. Estes espaços são muito mais ricos do ponto de vista da biodiversidade e até por isso é muito bom que eles convivam. Nós possamos ter na mesma cidade, em torno de 2 acrópoles, presenças da botânica muito diversificadas. E eu acho que isto é um sonho absolutamente maravilhoso. De repente estou a pensar que também temos a estátua da Rainha Santa Isabel aqui e a estátua de Dom Dinis. É verdade, é verdade. Outra vez um poder masculino e um poder feminino. Então, esses ecos, essa coisa especular, no sentido mais etimológico da palavra, né, de espelho e de especulação, aquilo que podemos vir a criar, é uma coisa que interessa muito aqui. A juntar a isso, eu tinha feito, eu e a Desirê, que é a minha mulher e minha sócia, fomos convidados pelo Isqueté para um workshop com estudantes de arquitetura e nós decidimos não fazê-lo em Lisboa, mas trazê-los para aqui. Portanto, convocar também pessoas de fora de Coimbra para vir refletir em torno disto. E o que eles fizeram foi precisamente pensar este espaço como possibilidade de consolidação urbana. Neste nexo que lhe disse há bocado, de estabelecer pontes, de abrir. E as propostas são muito entusiasmantes. Elas são parte da nossa exposição, estão expostas ali, naquilo que é a exposição de arquitetura, e todas elas aí são muito claras. De facto, o que é fundamental é permitir ligações, permitir urbanidade, fazendo com que este espaço se torne, pela primeira vez na sua história, um lugar de inclusão. Porque ele sempre foi um lugar de exclusão. Por boas razões, porque foi um espaço religioso, naturalmente de clausura, portanto, encerrado. Foi um espaço para os militares, um quartel, portanto, também por boas razões, um espaço encerrado. Pela primeira vez na vida, desde o século XVII, século XVIII, que este edifício tem uma longa construção, este espaço tem a possibilidade de se tornar um espaço de inclusão. Ele tem-no sido em momentos pontuais, quando nós abrimos para a Bienal. Nós gostaríamos muito que ele se tornasse sempre um espaço de inclusão. Porque um espaço de inclusão é um espaço pleno para o exercício da democracia. Coisa que não será nunca se ele transformar num hotel de 5 estrelas, que parece o destino que eles estão a traçar. Pois, era isso que eu ia perguntar. Eu não tenho nada contra a presença do hotel 5 estrelas. Ao contrário do que as pessoas possam pensar. Eu acho que pode ser. Mas acho que pode ser se for em torno da regra, isto é, em torno da presença da arte. Porque esse é que é verdadeiramente o espaço de inclusão. Um bocadinho à semelhança de Inhotim, por exemplo, que é outro espaço extraordinário no Brasil, um dos mais importantes espaços, museus ao ar livre, diria assim, que tem precisamente um museu
que ajuda a sustentar economicamente a Bienal. Naquele caso não é a Bienal, mas é o próprio Inhotim. E eu imagino este modelo, acho que é uma ideia muito bonita de poder ser um espaço de inclusão, mas que tem níveis diferentes de acesso. Um acesso, naturalmente, se calhar mais sofisticado que um hotel de 5 estrelas implica, mas que permite financiamento do resto das atividades. Portanto, isto é fazer um bom uso desse capital, fazer um uso desse capital em favor da cidade e dos seus cidadãos. Mais do que um hotel de 5 estrelas que paga uma renda ao Estado e que tem uma linha, aqui estão os ricos e aqui estão os que não podem usar este espaço. Eu acho pena que em pleno século XXI não se consigam pensar sistemas integrados que beneficiem uns e outros. E para mim é muito reconfortante saber que nesta edição da Bienal e nas outras, mas nesta em particular, de facto, tivemos um investimento muito grande no serviço educativo. Milhares de crianças tiveram o seu primeiro contacto com a arte contemporânea a partir da experiência desta Bienal. E eu acho que isto marcará para sempre a vida deles. E eu gosto muito de pensar que isso pode voltar a acontecer. Se naturalmente a Bienal sair daqui, isso vai deixar de acontecer. E a opção é muito clara. Queremos um lugar que inclua todos e que a democracia se exerça de maneira plena, ou queremos outro lugar de exclusão, que é a história deste edifício, por boas razões, e agora eu acho que por mais razões continuará a ser. Daquilo que poder, que sabemos, tanto o Presidente da Câmara como a Ministra Ana Brunhosa disseram que a ideia seria transformar num sítio, lá está, onde coubessem as duas coisas, não é? Que pudesse ser hotel, mas que a Bienal também continuasse a ser aqui o seu ponto. O que é que poderia faltar para isto acontecer? Ou seja, como se calhar envolver a comunidade também neste processo? Será que teriam voto a dizer em relação àquilo que se deseja para a cidade? Com certeza, eu acho que isso era fundamental, ouvir a cidade com base... O problema está cartografado. O que foi, o que é, o que pode vir a ser, de uma maneira ou de outra. Isto é, o plano está feito. As possibilidades estão identificadas. E eu achava muito bem que a cidade se manifestasse aqui. Porque, apesar de, obviamente, há um investimento privado, plena, mas isto é um local que realmente de grande referência, não é? Para todos. Claro. E a Bienal, pois, falou da presença, então, da juventude. E em termos do resto, isto já quase em tom de balanço, uma vez que faltam alguns dias para terminar esta edição, que já decorre desde há uns meses, não é? Esta é uma segunda parte. Segundo momento da Bienal. Como é que foi a receptividade, o envolvimento também daqui da cidade e de quem veio visitar? O que é que podemos saber sobre isso? Enfim, eu sou um eterno insatisfeito, não é? Acho que sempre correu menos bem do que eu gostaria que viesse a correr, mas isso é uma coisa que tem que ver com a minha própria natureza. Inquietude. Porque eu acho que o primeiro sinal de decadência é quando nós estamos muito contentes com aquilo que fazemos. É o início do fim. E eu tenho procurado ter essa sanidade mental que me faz com que esteja sempre altamente insatisfeito com as coisas que faço, em particular com as que eu faço, reconhecendo um mérito enorme da minha equipa, que é hiper dedicada, mas eu acho que nós podemos sempre, coletivamente, fazer mais. O que eu recebo de ecos de pessoas que estimo muito é o papel essencial e a singularidade desta Bienal em relação às outras. Esta Bienal, e de pessoas que eu respeito verdadeiramente e pessoas que têm uma palavra a dizer no mundo da arte contemporânea, não só nacional, que gostam especialmente desta Bienal por várias razões. Primeiro, porque, outra vez, o edifício, não é? Porque o edifício lança desafios aos artistas que um espaço White Cube não lança, porque o edifício é sempre a história. O edifício tem em si a história desse lugar, sempre. E qualquer obra posta no edifício é um diálogo evidente com a história desse edifício. No White Cube isso não acontece. Portanto, isso é um elemento diferenciador desta Bienal, que tem como nexo principal fazer uma reflexão sobre a circunstância nova da cidade, ser património da humanidade e, mais do que isso, refletir sobre outros espaços que também têm um nexo patrimonial muito, muito, muito forte. E este é, evidentemente, o mais extraordinário de todos. Pela sua posição em relação à outra, como já expliquei, ao resto da cidade, pela sua escala, pela sua importância própria enquanto edifício de arquitetura, enquanto arquitetura, enfim, tudo isso. Isso é de facto uma singularidade na Bienal, que muitas vezes os espaços são mais neutros, não lançam tantos desafios. E depois tem uma coisa que eu acho muito bonita, que tem sido uma coisa que tem sido muito respeitada pelos curadores, que é os espaços que nós dedicamos a cada artista. O Agnaldo Farias dizia uma coisa maravilhosa, que é: se queres fazer desaparecer um artista, afoga-o numa Bienal. Porque a Bienal é uma máquina de triturar artistas. Porque são tantos artistas num tão pequeno espaço que tendem a ser engolidos e desaparecer
sem significado na Bienal. Nós temos procurado fazer o contrário, é uma recomendação que nós fazemos a todos os curadores. É muito importante que cada artista tenha, de facto, muito espaço para que a sua obra se leia quase como um individual, se quisermos, não é? Que tem, obviamente, um nexo coletivo, mas a presença de cada artista é uma presença marcante e não é apenas uma pequena obra de um artista no meio de centenas de obras de outros artistas. E essa singularidade só é possível num espaço com esta grandeza, com este tamanho, em que o diálogo com o espaço é tão evidente que nós precisamos de uma respiração. E essa respiração entre obras, entre peças, é uma coisa que é muito valorizada pelas pessoas da arte contemporânea e não só nesta nossa Bienal, porque permite, de facto, que haja espaços de vazio entre as obras, que é uma condição essencial para elas serem lidas, né? Tal como na música o vazio é que dá sentido à música, eu também acho que o vazio, na exposição de obras de arte, é o que dá sentido a cada obra de arte. E quando assim não é um statement político, deve ser, não é? Quando se faz uma coisa muito densa, quase uma pinacoteca. A densidade faz parte da própria ordem curatorial. Muitas vezes, infelizmente, é apenas por escassez de espaço e por vontade de mergulhar muitos artistas. Nós temos conseguido esse equilíbrio, que eu acho que é outra singularidade dessa Bienal. E depois sinto cada vez mais, para voltar diretamente à sua pergunta, que há uma adesão crescente da cidade à Bienal. Enfim, não vou referir quem, porque é a pessoa que todos conhecemos, quando a Bienal agora teve esta mudança em 2 tempos, sendo o primeiro mais significativo, mandou uma mais bela das mensagens que diz: morro de saudades da Bienal. Que é uma coisa muito bonita, não é? De repente, a Bienal passou a marcar os dias desta pessoa e de outras pessoas, como sabermos que muitos jovens que hoje vão para a universidade começaram a sua relação com a arte contemporânea na sua experiência da Bienal, em que os pais nos dizem, sempre que se aproxima uma altura da Bienal, o meu filho fica ansioso e quer ver, tem ansiedade de ver. E talvez seja isso que justifique que nós inauguremos à meia-noite e tenhamos 800 pessoas aqui dentro. É uma coisa verdadeiramente extraordinária, não é? Inaugurar uma Bienal à meia-noite e vem 800 pessoas ávidas de ver o que é que vai ser este ano. Eu acho que já é uma marca da cidade. Acho que tem um campo de progressão extensíssimo. Estamos apenas no início. Se pensarmos que a Bienal de Veneza foi inaugurada em 1888, repito, 1888, tem 130 anos aproximadamente. Nós estamos apenas no início, né? Temos 8, portanto há um longo caminho para fazer. Acho que estamos a tentar. Mas chegará lá? Isso é um objetivo? Ou não quero dizer objetivo, porque acredito que não, mas é uma utopia que gosta de imaginar? Mas uma utopia possível. Sim, eu explico isso rapidamente. Só vale a pena fazer coisas relevantes. Porque tem dinheiros públicos, ocupa muito espaço, todos despendemos muito tempo. E ele tem que ser relevante, do ponto de vista da produção cultural. Para ser relevante tem que chegar às pessoas. Tem que ter reconhecimento, tem que ter eco nos mídia. E isso é o que nós vamos construindo dia após dia. Se chegar à Bienal de Veneza é um objetivo, manifestamente não. Eu diria que é quase tudo aquilo que nós não queremos fazer, não é? Essa escala enorme, com centenas de artistas, que são engolidos. Que são engolidos. Portanto, é tudo o que nós não queremos fazer. Embora eu respeite muito a Bienal de Veneza, respeito muito a Documenta de Castle, respeito muito estes grandes eventos, mas nós não queremos esse modelo. Queremos um modelo que de facto dê espaço aos artistas, que lhes dê protagonismo. E, portanto, o nosso modelo eu acho que está muito bem. O que eu acho é que é preciso mais condições de produção e maior visibilidade e envolver ainda mais a cidade. Isso é fundamental. Por exemplo, os nossos apoios, para ter uma ideia, dos privados, que é hoje substancialmente maior ao que era na primeira edição, não tem comparação possível, mas ainda assim é muito escasso em relação às necessidades da Bienal. O custo desta Bienal é, para bienais similares no mundo, isto foi medido já por vários diretores dessas bienais, portanto não é uma especulação minha, avaliando o que nós fazemos e o que eles fazem, é de 10 vezes menos. Esta Bienal custa 10 vezes menos do que uma Bienal similar no resto da Europa. E isto, obviamente, é um dado relevante e que é preciso, paulatinamente, ir construindo essa... É preciso esses investidores confiarem na marca Bienal? É fundamental. E reverem-se no projeto como marca territorial. Essa é a condição essencial. Nós não temos uma tradição mecenática nesta cidade, de facto. Em Portugal não tem. Portugal não tem, e talvez o Porto seja a única cidade que tem uma tradição mecenática evidente. O projeto, a Fundação de Serralves só podia acontecer no Porto. A experiência similar em Lisboa foi a Fundação das Descobertas e foi um fracasso, não é? A Gulbenkian é uma coisa diferente, é
é um mecenas que paga aquilo desde o início. É como construção, como coisa coletiva. Só o Porto é que tem essa tradição mecenática, que permite que, de facto, a relevância do apoio privado da Fundação seja muito, muito significativa. Nós não estamos muito longe de estar nesses. Podemos voltar um bocadinho, atrás no tempo. Eu perco porque muito, disse, não, estou a dizer porque, mesmo por curiosidade, acho que é muito importante também partilhar como é que começou, quando é que foi a sementinha da Bienal, que disse agora, que é importante para Coimbra. Pode-nos contar essa história? Sim, claro. Eu dirijo o Circo de Artes Plásticas, como saberão, com a Desirê e com uma equipa de pessoas que estão connosco nesse processo. E o Círculo foi muito relevante para a arte contemporânea em Portugal, em particular nos anos 70. Aliás, um texto extraordinário do Ernesto Sousa, talvez o maior pensador da arte contemporânea do século XX, da arte contemporânea do século XX, que teve um texto seminal nos anos 70 que dizia: a vanguarda está em Coimbra, a vanguarda está em ti, e referia, o texto é sobre o Circo de Artes Plásticas, esta associação de pessoas apaixonadas pela arte contemporânea, que tem feito um trabalho que está totalmente alinhado com as práticas contemporâneas do resto do mundo. Eu diria que depois do Renascimento, em que de facto houve um alinhamento absoluto entre a arte contemporânea em Portugal, aquilo que eram as práticas então contemporâneas, é preciso não esquecer que toda a arte foi alguma vez contemporânea. Nós achamos que contemporânea é uma coisa, a arte de agora. É só o ponto de vista da sua expressão, mas toda o Renascimento foi arte contemporânea, na altura do Renascimento. Portanto, nessa altura, esta arte contemporânea que nós hoje chamamos de Renascimento, em Portugal, estava totalmente alinhada com as melhores práticas do mundo. Vinham os melhores escultores, os Nicolaus de Chantrenne, portanto, ele vem de Chantrenne, o João de Rouen, vem de Rouen, em França, como o Leonardo da Vinci vinha vindo de Vinci. Portanto, nós tínhamos essa presença, essa inscrição muito, muito forte dos melhores atores internacionais que vinham trabalhar em Coimbra. Portanto, Coimbra, na arte contemporânea, nos anos 70, de facto, há esse alinhamento com as melhores práticas do mundo. No Circo de Artes Plásticas, há esse texto extraordinário do Ernesto Sousa, que era amigo do Joseph Beuys e do Vostel, gente do movimento Fluxo, que vinham a Coimbra, o Vostel, muitas vezes. E o Círculo, num país, num Portugal, em que a arte contemporânea tinha muitíssima pouca presença. O Círculo é fundado no ano em que é fundada a Gulbenkian, em 58, veja. É difícil imaginar isso, não é? Sim, sim. Tem este período inicial, até os anos 70, que tem este boom que faz do Círculo um lugar muito, muito relevante para a produção de arte contemporânea em Portugal, ainda hoje reconhecido. Depois, nos anos 80, tem também um período importante com esta nova geração que hoje são dos mais importantes players de arte em Portugal, o José Pedro Croft, enfim, o José Pedro Croft, o Pedro Cabrita Reis, o Luque Lapés, toda esta geração, o Rui Sanches, faz as suas primeiras posições na vida são no Circo de Artes Plásticas, em Coimbra, incrível, nos anos 80. Que é uma coisa totalmente surpreendente, não é? Hoje, se calhar, não... Seria difícil de imaginar, seria difícil. Não seria em Coimbra. Embora nós continuemos a apostar em nomes que, enfim, mais tarde vamos ver se não serão os próximos José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis, vamos ver. Enfim, foi funcionando nos anos 90, outra vez, com o anterior diretor Vítor Diniz, teve outro momento fulgurante, depois de alguma forma foi apagando. E entretanto, o país mudou-se muito, do ponto de vista da produção cultural, e nós achávamos que era muito importante reencontrar um momento para recentrar a atenção em Coimbra. E gostávamos de fazer uma Bienal, mas enfim, mais uma Bienal no mundo, o mundo está afogado em Bienais, porque é que mais uma Bienal? Se ela não tiver um nexo muito forte, não fazia sentido. Até que em 2013, Coimbra é classificada Património da Humanidade da sua Universidade, Alta e Sofia. E nós temos aqui um gatilho, um detonador para uma boa ideia, que seria fazer uma Bienal que tivesse esse nexo, refletir sobre esta condição nova da cidade de ser Património da Humanidade. Nos pareceu ser um bom tema, até porque nós sabemos que um espaço tornar-se património não é necessariamente uma coisa boa, depende do que nós fizermos com ele, não é? Pode ser, aliás, uma coisa péssima. O efeito Unesco na América Latina, por exemplo, é destruidor. As cidades tornaram-se Disneylândias. E era gentrificação. Tudo... Absolutamente. E era tudo o que a cidade não precisa, de Coimbra não precisa. Portanto, uma Bienal de Arte Contemporânea, que trabalha precisamente, se um património classificado inscreve-se muito corretamente em limites, o que está dentro é património, o que está fora não é, a arte contemporânea trabalha nesse lugar de fronteira. Portanto, havia aqui uma aparente incompatibilidade que nos pareceu muito estimulante. E lançámos esse desafio de fazer uma Bienal a partir dessa condição nova, patrimonial. E eu acho que resultou muito bem. Houve 2015, não é? 2015. A primeira edição é 2015. Feita uma curadoria mais caseira, feita por mim, por o Luís Quintais, um extraordinário pensador e poeta e antropólogo, e o Pedro Pousada, um artista maravilhoso, professor aqui do Departamento de Arquitetura.
E então os três decidimos montar esta Bienal, e a Desirée tomou conta da programação da arquitetura, com o Luís Miguel, também outro professor do Departamento. A arquitetura está muito presente na nossa Bienal, não só porque nós estamos ligados ao Departamento de Arquitetura, porque se esta Bienal pretende ser um plano de ação para a cidade, um plano de ação para uma cidade dificilmente passa ao lado da arquitetura e do planeamento. Portanto, seria quase uma contradição. Não é uma sucessão de eventos, como há bocado bem dizia, ou de exposições, mas é um plano de ação até do ponto de vista urbano. Por exemplo, a exposição que estamos a fazer agora na exposição de arquitetura é esta que lhe falei, que pensa acerca das suas novas potencialidades, mas também a nova estação. Com direção do Nuno Grande, que está uma exposição que está junto à estação dos Caminhos de Ferro, que é maravilhoso. Estamos a ver a estação e estamos a ouvir as cancelas e as campainhas a tocar sempre, que reflete sobre esta porta nova que a cidade desejavelmente tem que ter para, de uma vez por todas, acabarmos com aquilo que é uma vergonha nacional, diria, uma cidade com esta importância, ter aquela estação que na verdade não é nenhuma estação. Enquanto programa da cidade que eu falo da importância da Bienal, porque de facto nos interessa também estes desafios que a cidade nos coloca e que nós podemos ajudar a refletir aquilo. Foi esse o nexo. Foi esse o nexo, responder a esta condição nova. Faz-se a exposição de 2015 com esta curadoria. 2017 convidamos o Delfim Sardo, que é uma pessoa com muitas ligações ao Circo das Plásticas. Na verdade, ele começa a lidar com a arte contemporânea em Coimbra, no Circo das Plásticas, enquanto estudante de filosofia, como outras pessoas, como a Isabel Carlos e outras pessoas relevantes. É no Circo que tem este contacto, como outros lhes falei há pouco, tem este primeiro contacto com a arte contemporânea. 2017, uma ambição ainda maior, vamos buscar um curador da Bienal de São Paulo, Agnaldo Farias, um curador extraordinário, uma figura extraordinária, que fez uma Bienal memorável para mim também, colocando esta situação nova da relação com o Rio, enfim, tudo mais. E este ano, em 2019, 2019 o Agnaldo Farias, 2020, 2021, 2022, nesta Bienal em 2 tempos, duas mulheres. Eu tinha prometido uma mulher, era muito importante ter uma visão feminina sobre a Bienal. E afinal foram duas. Foram duas, achei que era mais interessante fazer. Dobrou a aposta. Dobrámos a aposta, aproveitando o repto do Estado francês deste programa da Saison Croisée. Então esta Bienal foi absolutamente pensada para este repto e para este programa. Há quem considera que passa um pouco despercebida a relação com a França e com esse programa que não está repare, tão presente. Se me permite, discordarei e explico porquê. A última coisa que nós queríamos fazer é fazer um programa que ilustrasse um programa do Estado francês. Não faz sentido nenhum. Não, estou a dizer que há pessoas que não sabem que está a acontecer. Sim, mas eu acho que ela existe no ponto certo. Existe desde logo porque tem uma curadora portuguesa e uma francesa. Esta francesa, naturalmente, traz a sua mundividência. A sua mundividência é, obviamente francesa. Temos um número muito considerável de artistas franceses, o que significa que essa mundividência francesa está presente. A equipa de designers é também francesa. Então eu acho que ela existe. Não existe de uma forma panfletária. Isso não existe. Também não interessava muito que existisse. Ainda dentro dessa questão de terem duas curadoras, está aqui muito presente o feminismo, a igualdade de género, e a feminilidade, não é? Não é apenas o feminismo, mas também a colonização em alguns tópicos. Mas isto foi acontecendo assim ou houve a intenção? Não, é totalmente intencional. Eu diria também que é o ar do tempo. Portanto, se for ver a Bienal de Veneza deste ano, os temas são absolutamente os mesmos. O tema que está em cima da mesa, não é? Que se pensar bem, mais do que a questão do feminino, mais do que a questão do colonial, é a questão, para mim, essa sim é que me interessa. Tudo isto acho que são subtemas, que é a forma como nós decidimos todos coletivamente questionar a forma como o mundo se organiza numa hierarquia vertical que nós não questionamos. No fundo é a questão do poder. E tudo isto são formas de questionar o poder como ele nos foi ensinado e que nós damos por adquirido sem questionar. O que é para mim muito comovente nestas questões do colonial, nestas questões do feminino, é elas estarem debaixo deste enorme chapéu que é a discussão da forma como o poder está distribuído. Isso é que me interessa verdadeiramente, porque senão isto corre o risco de se tornar uma coisa profundamente retórica. Deixe-me dar um exemplo, se calhar controverso, mas muito evidente. Angola. Podia dizer outro país. Angola tem uma situação mais forte. Não tem propriamente o domínio dos brancos europeus neste momento. As questões das desigualdades não acabaram. Mas há toda uma questão de reflexão sobre a questão do exercício do poder que continua a ser absolutamente fundamental fazer em África e fazer em Angola. O Barack Obama chamou a atenção para isto quando esteve na Nigéria sobre esta questão, de maneira muito inteligente, como são grande parte das suas intervenções. Enfim, nem todas, mas algumas eu admiro especialmente.
O que nos deve preocupar é a forma como nós redistribuímos o poder. É aquilo que nos deve, a mim é o que me ocupa 24 horas por dia, diria. Que começa na relação com os meus filhos, começa na relação com a minha mulher, começa na relação com os meus colaboradores do ateliê, do Circo de Artes Plásticas. O poder deve ser exercido com uma enorme parcimónia. E, acima de tudo, deve estar sempre focado no empoderamento do outro. Este é o poder mais extraordinário. É o poder que não está ensimismado e tenta servir-se do poder, mas é o poder que está focado em distribuir o poder, em perder poder para que os outros possam ter uma voz. É isto que me interessa nestas discussões. E foi isso que eu aceitei nesta proposta. Nós tivemos uma longa discussão sobre este assunto, que eu acho que é um assunto muito... com muitos equívocos. A questão do feminismo tem muitos equívocos, a questão racial tem muitos equívocos. E permite-nos, às vezes, que são lutas absolutamente legítimas, eu não ponho isso em causa. Sou totalmente defensor destas lutas. Mas elas tendem a uma nova espécie de condescendência dos poderes instituídos, que às vezes nós achamos que estamos a resolver o problema e não estamos nada a resolver. Não estamos a ir ao fundo da questão, que é, volto a dizer, a questão da distribuição do poder e do exercício do poder. O que nós temos que ser é totalmente intolerantes com o abuso do poder. Seja ele como for. Entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de sexos diferentes, entre homens, entre mulheres, entre raças, entre o que for. Entre gerações. Isso é que nós não podemos admitir. E eu, para essa luta, estou disposto a dar tudo. E é isso que me interessa nesta história. E, de facto, sendo estes subtemas temas desse tema maior e tratados dessa forma, de questionar os poderes instituídos, eu estou totalmente com as curadoras. Há um aspecto muito documental, não é? Sobretudo os vídeos, eu agora estava a ouvi-lo falar e estava a pensar no Carlos Bunga, não é? Naquele vídeo estupendo, não é? Toda a intervenção do Bunga da própria mãe, que é documental, é autobiográfico, e está carregado de camadas, não é? E de significado. É muito curioso, isso é muito curioso, é uma coisa que eu já antecipava. Eu disse isso aqui há uns tempos, também numa entrevista assim deste género, o que eu esperava da nova produção artística pós-Bienal, pós-pandemia, desculpa. E eu pareceu-me que a intimidade voltaria a surgir. A reflexão sobre a nossa identidade e que é, obviamente, uma reflexão sobre a nossa intimidade. E, curiosamente, não estava muito enganado, porque nós sentimos isso, não é? Sentimos uma reflexão sobre a identidade que a pausa da pandemia nos permitiu. O que é que fazemos no mundo, quem somos nós, o que estamos aqui a fazer, e isso trouxe com que muitos artistas retomem uma dimensão autobiográfica muito presente, e a Bienal está cheia disso, de facto, tem razão. Sim, com muita... há pouco, e agora também, porque estamos a falar então de identidade e dessa... refere várias vezes a sua companheira, Desiree, não é? Que está em tantos projetos, talvez todos, não é? E é realmente a mulher, não vou dizer atrás do homem, vou dizer ao lado, não é? Em todos estes projetos. E com quem, portanto, partilha também esta aventura da Bienal. Eu gostava de saber como é que funciona em termos de orgânica convosco, porque vocês que também partilham o espaço de trabalho, o Ateliê do Corvo, claro. Não é? E que é uma história realmente que, se falarmos do feminino e se falarmos destas questões, acho que faz sentido mencionar também. Eu acho que sim, faz sentido, faz todo sentido, até porque ela é uma montanha. Eu tenho a sorte de ver com uma montanha, que é uma coisa extraordinária. Uma montanha que parece muito frágil, mas é uma força da natureza. E de facto, a nossa relação tem exatamente a ver com estas questões de poder. Esse é o assunto que permite que nós continuemos a viver com um enorme respeito um pelo outro. A questão da diferença e do respeito, nós temos uma enorme diferença, até formalidade, os nossos amigos estranham, nós somos tão formais um com o outro. Tem exatamente a ver com isso. Tem que ver com, a todo momento, ela exigir da minha parte o maior respeito por ela e eu exigir da parte dela o maior respeito por ela, pela minha intimidade e ela pela dela. Isso é a condição fundamental para nós vivermos juntos dessa forma. E eu acho que, há bocado dizia-lhe isso, né, quando me referia aos meus filhos, aos meus colaboradores, tem exatamente a ver com isso. Essa espécie de verdade absoluta da qual nós não abdicamos nunca da relação um com o outro, sendo que o espaço de um não se confunde nunca com o espaço do outro. Esse eu diria que é o segredo da nossa relação, e eu procuro ser a regra das minhas relações com os outros. Naquilo que é a presença dela na Bienal, é uma presença fundamental, absolutamente fundamental, em todos os momentos. Ela tem tomado mais conta da programação da arquitetura, que eu acho que tem que crescer muito mais na Bienal, achamos os dois.
E nas próximas candidaturas que estamos a fazer, a verba que estamos a alocar a essa proposta da presença da arquitetura é muito maior, porque ela é o que estabelece os nexos com a cidade ativa de uma forma mais evidente, não é? Com a cerca, com a estação, com o que quisermos. Isso vai ser de facto assim. Há muitas questões nesta cidade que acabam por agora puxando aqui a brasa a Coimbra, não é? Ao sítio onde estamos e onde também o Carlos aposta com tanto coração, não é? Com tanta força. Aliás, recordo uma coisa que me disse noutra conversa que não me esqueci, que penso que era em relação aos seus filhos e que dizia que gostava da ideia de que eles tivessem algo forte de que se lembrar, de que relacionar a sua cidade, não é? Se me pergunta porque é que eu propus uma Bienal para a cidade, imagino que seja isso que gostava que eu falasse um bocadinho. Porque é que proponho? Tem exatamente que ver com isso, tem que ver com... Há um momento da nossa vida em que nós achamos que o outro é sempre o agente perturbador. Aquela frase existencialista, o inferno são os outros. Esta é uma frase muito perigosa, porque é uma frase que nos iliba da responsabilidade. E eu acho que o grande problema dos males do mundo vem da forma como nós nos deslocamos da raiz do mal e achamos que estamos acima disso. A raiz do mal somos todos nós. Viver em comunidade é viver em conflito. Nós é que temos que ter a inteligência para perceber isto, perceber a nossa responsabilidade individual e contribuir para que isto não aconteça. Quando nos propusemos fazer uma Bienal, eu e a Desiré, teve exatamente que ver com isto. Para lá de ser importante recuperar a visibilidade do Circo de Artes Plásticas, era muito importante criar uma cidade mais plena, sob o ponto de vista da possibilidade de aqui existirmos. Eu diria de aqui respirarmos. Porque estas cidades podem se tornar lugares irrespiráveis. E é por isso que tanta gente foge, muitas vezes, destes lugares. Como dizia aquela coisa maravilhosa do Lou Reed, "There's no Michelangelo coming from Pittsburgh", a propósito do Andy Warhol. Mas eu acho que pode haver Michelangelo de Coimbra. Miguel Ângelo de Coimbra, porque se a cidade lhes der condições para estar aqui. E essa é a nossa responsabilidade individual. E eu gosto muito de crescer numa cidade por uma felicidade da minha vida e por aquilo que eu faço. Eu viajo bastante. E trago sempre uma espécie de mágoa das cidades que visito e digo, mas porquê é que não consigo que estas coisas existam na minha cidade? E se quiser é o pequeno contributo que nós nos propusemos fazer para que quem cresça aqui, para que os meus filhos que crescem aqui, não ter que sair da cidade por nenhuma fatalidade, por sentirem que não podem ser Miguel Ângelo de Coimbra, porque a cidade não lhes permite, mas eu acho que é fundamental que nós todos possamos fazer com que a cidade crie condições para que as pessoas aqui possam ficar. E ficar com mérito. E não ver uma bela exposição no Reina Sofia e dizer nunca na minha vida vou ver uma coisa desta ao John Tate, vou ver isto em Coimbra. Não, é possível ver. Eu acho que nós estamos a demonstrar que é possível ver. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Ana Bogigian, que mostrámos no Circo de Artes Plásticas o ano passado, enfim, podia falar de mil coisas da Bienal. É uma coisa que podia ser vista em qualquer parte do mundo, uma coisa de altíssimo nível. Tantas coisas que temos mostrado. William Kentridge, que mostramos na edição 2017 no Torreão, é uma obra absolutamente genial, de um dos maiores criadores vivos, e é maravilhoso perceber que os meus filhos e os amigos dos meus filhos e milhares de outros jovens que eu não conheço tiveram aqui uma experiência estética radical. E isso marca a sua relação com a cidade, não tenha mais pequena dúvida sobre isso. Portanto, a cidade deixará cada vez mais de ser um espaço de coisas que não se concretizaram e que se podiam ter concretizado. E eu acho que Coimbra está, curiosamente, eu acho que é o momento de nós mudarmos um bocadinho o discurso sobre Coimbra, de facto. Quanto mais penso nisto, mais acho que a cidade está num ritmo de transformação que é imparável. É imparável. E se nós tomarmos consciência disto, vamos contribuir para que essa gasolina não mais acabe. Nós hoje vemos imensas pessoas de altíssima qualidade a voltar à cidade, ou que nunca tiveram relação com a cidade e decidiram viver para Coimbra. Portanto, não certamente por estupidez. Portanto, há aqui um potencial de coisas extraordinárias. Tem sentido isso? Acho absolutamente. E é o tempo de nós acabarmos com uma conversa... Bota a baixismo. Não é verdade. E que, de facto, há muita coisa para mudar. Todas as cidades. Não há nenhuma cidade no mundo que para um habitante local diga que é uma cidade maravilhosa. Não tenha a mais pequena dúvida. Em Londres, basta ver as convulsões sociais em Paris. Nós diríamos que Paris, a cidade da luz, do Pompidou, Não, a cidade de convulsões sociais brutais, porque nós não temos. As cidades são organismos
são organismos bulímicos. Exigem sempre mais. E isso é bom, isso é que as mantém vivas. Mas para isso é importante que esta autocomiseração acabe. A primeira coisa que temos que fazer é continuar a fazer, que eu acho que já deixámos de fazer, é acabar com o sentimento de autocomiseração para com a cidade. Isso acabou. Isso acabou. Isso é uma conversa que serve para alimentar conversetas. Posso-me entender? É preciso olhar para a cidade vibrante que existe cada vez mais. Esta cidade está-se a tornar em muitos... É uma cidade, as pessoas não têm noção, é uma das cidades com mais programação cultural do país. Só se calhar Lisboa e o Porto, sim, seguramente Lisboa e o Porto. Mas enfim, há coisas que nós temos que não existe. Não existe outra Bienal no país, não existe em Lisboa nem no Porto. No outro dia dizia-me um ilustre amigo, um notável cidadão de Lisboa, que eu conheço bem, que muitos de nós conhecem, podias fazer isto em Lisboa. O que eu acho que é maravilhoso. Acho que é maravilhoso. A inveja começa a vir de Coimbra, isso é bom. Isso é bom. Isso. Nem penses. Vais a Coimbra ver a Bienal, que eu acho que é aquilo que tu e os teus amigos devem fazer. E ele começou-se a rir e deu-me, tens toda a razão, tens toda a razão. Obviamente, tens toda a razão. Por isto mesmo, porque as cidades são bulímicas. E as cidades, quanto mais poder têm, mais bulímicas são. E o Carlos não fica tentado assim uma pontinha? Não, zero. Não, ela faz sentido aqui. Não, ela faz sentido aqui. Ela faz sentido aqui. E faz sentido neste edifício. Porque este edifício é uma história substancial já da Bienal. Eu gosto especialmente deste ponto onde estamos a filmar porque ele conta muito bem a história, não é? Já contei isto. É o lugar onde se vê a falência do edifício monumental, esta aula que nunca foi construída, simétrica, a aula dos quartos, nunca foi construída. Portanto, aqui houve a falência do edifício monumental, aqui os militares fizeram esta pérgola de um pragmatismo que só os militares são capazes de ser, mas que é de uma beleza absoluta. Esta pérgola é uma coisa... Nenhum arquiteto é capaz de dar um telheiro destes, mas é de uma beleza extraordinária. Isto parece uma coisa entre a arquitetura popular portuguesa, entre a arquitetura oriental e depois a figueira que nós aqui encontramos, que a arte contemporânea aqui encontrou, que é no momento em que saem aqui os militares. Portanto, há a falência do projeto monumental, há a presença dos militares que fazem estas coisas muito pragmáticas, que escrevem um novo layer sobre o edifício, que saem daqui e a natureza regressa selvagem com esta figueira, que é das coisas mais maravilhosas e mais fotografadas desta Bienal, se for ver ao Instagram, não é? Porque ela marca essa natureza que regressa. Não sabia, incrível. mas Não acredito. Porque ela marca esta natureza que regressa, a forma como ela filtra a luz, não é à toa que escolheu este sítio. Pois. Porque este sítio é mágico. Claro, porque é mágico. E é mágico por isso, não é mágico por ter estas coisas todas que aqui estão inscritas e nós não percebemos porquê. Porque é o tempo que está inscrito. E a Bienal está inscrita já neste lugar. Façam dela o que fizer. Já ganhou raízes, literalmente. Já há muitas. O que nós temos feito é precisamente limpar este espaço, podar a figueira, mas com este gesto mínimo, estamos a marcar um tempo nesta cidade e neste lugar. E eu acho que é isso, de facto. Esse é o desejo. Há uma. Não é muito, de facto, se pensarmos. A nossa ambição deve ser sempre contida, porque quando é excessiva, torna-se facilmente um fracasso. Eu acho que temos de ter ambições realistas. Há uma imagem que o Luís Quintais, um grande amigo, me ensinou, que é uma expressão que ele usa muitas vezes, que a ambição máxima é mudar o mundo à distância do nosso braço estendido. É uma ideia maravilhosa. Não é mais do que isto, não é? Se eu lhe tocar e com este toque poder mudar um bocadinho a sua vida, talvez esse toque faça com que um dia toque noutra pessoa a partir... E cria um movimento que não para. E esta ambição é uma ambição justa, porque é de facto aquilo que se calhar podemos fazer. Eu consegui fazer uma pequena Bienal numa pequena cidade chamada Coimbra. Diria que não é a mais importante Bienal do mundo, se calhar também não pretende ser. Mas nós estamos a conseguir, mas eu digo eu enquanto coletivo, enquanto Circuito de Artes Plásticas, naturalmente estou um bocadinho na cabeça deste projeto, com a Desirê, mas isto é um projeto de muitas pessoas, de uma forma mais ou menos presente. E se isto mudar um bocadinho, como o vosso projeto editorial, por exemplo, eu acho que está a mudar um bocadinho a cidade na relação com os projetos editoriais. É verdade, acho verdadeiramente, não digo isto por simpatia, não sou dizer estas coisas de simpatia. Quando nós contribuímos com o melhor que podemos para as cidades onde vivemos, isto é, quando de facto percebemos que a cidadania depende, em última instância, dos pequenos contributos de cada um de nós, há uma máquina feroz que se põe em movimento que transforma o mundo. E essa energia, acorda com essa energia todos os dias, Carlos, porque isso realmente tem uma energia natural, realmente, que é só assim é que também se consegue ter a preservação necessária, não é? Para também levar a cabo estas... Sabe que o que é importante é tentar dormir bem, sabe? Sim. É tentar dormir bem. E eu não conseguia dormir bem se não fizesse o que faço. De todo, isto não é retórico, de todo. Percebe? De todo. E eu cansei-me um bocadinho da conversa do tropical.
Está a ver? Pá, esta cidade, pá, esta cena, estes gajos, pá. Não suporto, está a ver? Não suporto, é uma coisa que mexe comigo, está a ver? E depois comecei a ter filhos, começaram a crescer. Não pode ser assim, não pode ser assim. Cada um de nós é uma máquina que pode transformar um mundo que lhe é próximo. E se todos fizermos isto, a coisa flui. A coisa flui. Se há pessoas que dormem bem sem esta necessidade, ótimo, ótimo, encantada a vida. Eu não consigo, de facto. Nesse sentido é um bocado egoísta, talvez eu admita. Talvez se eu não sentisse esta necessidade absoluta de enternecer as estrelas, como diz o Flaubert, não faria isto, mas as coisas são como são. Eu não acho que seja sequer uma qualidade. Mas não é egoísmo, propriamente. Não, é vontade de sobreviver, tá a ver? De conseguir respirar. É que é uma coisa de conseguir, é mesmo, conseguir respirar. Sim. E de poder olhar para os meus filhos e... Vamos lá, bora. Vamos lá. Muito bem. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada. Foi um gosto. E eu aproveito para dizer que a segunda parte da Bienal de Arte Contemporânea, que se chama Meia-Noite, e tem curadoria de Elfi Turpin e Filipe Oliveira, acaba a 26 de junho. Até lá, ainda podem ver as exposições coletivas aqui no Mosteiro de Santa Clara Nova, no Círculo de Artes Plásticas, na Estufa Fria do Jardim Botânico, no Teatro de Cerca de São Bernardo, além de muita programação convergente por toda a cidade, com questões das mais variadas, conversas interessantes. Fica a sugestão para participarem e até breve.